Bem-vindo ao nosso canal de curiosidades. No vídeo de hoje você vai descobrir, da maneira mais fácil possível, como foi inventado o Teorema de Pitágoras, como entender a relação entre a matemática e a geometria de forma muito divertida e também como usar o teorema em qualquer momento da sua vida, calculando facilmente. Mas, antes de mais nada, vamos falar sobre o responsável pela criação do teorema. Numa ilha grega banhada pelo mar Egeu, nasceu um homem que deixaria uma marca na história da humanidade, Pitágoras de Samos. Desde muito novo, Pitágoras demonstrava uma curiosidade insaciável pelo mundo ao seu redor. Ele via a matemática não apenas como uma ferramenta prática, mas como uma linguagem universal que podia revelar os segredos do universo. Aos 18 anos, Pitágoras já adorava lidar com figuras geométricas, especialmente os triângulos. Ele então descobriu que no Egito, o faraó determinava que fosse feito, anualmente, vistorias nas terras às margens do rio Nilo para medir a erosão provocada pelas enchentes do rio. Para fazer esse levantamento, os egípcios utilizavam uma corda, com 12 nós equidistantes e dobrada em forma de um triângulo, conforme a figura abaixo. Pitágoras então decidiu partir para a Ásia para aprender como era possível formar um triângulo com ângulo reto usando uma corda flexível. Em sua visita ao Egito, Pitágoras descobriu que dobrando a corda de uma forma proporcional eles estavam construindo um triângulo retângulo. Ele absorveu o conhecimento adquirido como uma esponja e levou suas próprias ideias revolucionárias de volta para sua terra natal, onde equacionou de forma muito simples uma relação entre os lados do triângulo que passou a ser conhecido como Triângulo de Pitágoras. Em torno do ano 530 a.C., Pitágoras retornou a Samos e foi lá que ele começou a transmitir seus princípios matemáticos aos seus seguidores, conhecidos como pitagóricos. Pitágoras determinou uma sequência mágica no triângulo retângulo distribuindo os espaços da corda de 12 nós ao longo do triângulo, de maneira que o lado menor, chamado de cateto, foi traçado com 3 distâncias iguais, o segundo cateto com 4 distâncias iguais. Automaticamente, sobrou 5 espaços iguais para o lado maior do triângulo, conhecido como hipotenusa. Ele acreditava que os números eram a essência de tudo no universo, e que a harmonia e o equilíbrio podiam ser encontrados nas relações matemáticas. Agora, a parte mais fantástica para entendermos o Teorema de Pitágoras, antes mesmo de qualquer formulação matemática chata. Pitágoras imaginou um quadrado com base em cada uma das dimensões do triângulo. Assim, vamos também imaginar os quadrados que podemos traçar com base nos lados do triângulo retângulo formado pela sequência mágica de Pitágoras, ou seja, o quadrado do primeiro cateto, o menor deles, depois o quadrado do segundo cateto. E finalmente, vamos traçar o quadrado da hipotenusa desse triângulo. Agora, se somarmos as unidades de cada um desses catetos, vamos perceber que o valor obtido, pasmem, é o mesmo valor do quadrado da hipotenusa. Logo, concluímos que a soma dos quadrados dos catetos é absolutamente igual ao quadrado da hipotenusa. Não é fantástico? Esse é o Teorema de Pitágoras. Matematicamente, o quadrado do primeiro cateto, A, equivale ao valor de A ao quadrado. O quadrado do segundo cateto, B, equivale ao valor de B ao quadrado e, finalmente, o quadrado da hipotenusa C equivale a C ao quadrado. E a incrível conclusão, colocando isso numa fórmula matemática que conhecemos desde o 9º ano do ensino fundamental como Teorema de Pitágoras, podemos dizer que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Não é extremamente simples entender assim? Mas, tem mais. Você sabia que para os múltiplos desses 3 números mágicos, o Teorema de Pitágoras também funciona? Então vejamos. Como exemplo, vamos supor que tenhamos um triângulo cujos catetos medem 6 e 8, ou seja, o dobro de 13 e de 4, e que a hipotenusa seja o dobro de 5, ou seja, que seu valor seja de 10 unidades. E quando falamos em unidades, pode ser qualquer unidade, centímetro, metro, quilômetro, seja o que for, a equação é válida em qualquer circunstância.
Ao resolvermos o teorema de Pitágoras, logo confirmamos, como sempre, que a soma dos quadrados dos catetos equivale ao quadrado da hipotenusa. Pode refazer com o triplo dos números mágicos, ou com o quádruplo deles, enfim, você irá perceber que sempre vai dar certo. Não é maravilhoso? E você que nos assiste, já chegou a pensar ou mesmo a falar alguma vez: quando é que vou usar o teorema de Pitágoras na minha vida? O teorema de Pitágoras tem um grande número de aplicações em diversas áreas. Por exemplo, em arquitetura e construção, o teorema de Pitágoras nos permite calcular o comprimento da diagonal que liga duas retas que formam um ângulo reto. Esta aplicação é frequentemente utilizada em arquitetura para encontrar os comprimentos de diferentes objetos a serem utilizados na construção. Além disso, isso também é útil em carpintaria e outros projetos de construção de objetos físicos que exigem medições precisas. Por exemplo, um arquiteto pode projetar um telhado inclinado. Conhecendo a altura do telhado, bem como seu comprimento, você pode determinar facilmente o comprimento da inclinação do telhado usando o teorema de Pitágoras. Na topografia, o teorema de Pitágoras também tem aplicações interessantes. O levantamento topográfico é o processo usado pelos cartógrafos para calcular as distâncias e alturas de diferentes pontos para produzir mapas altamente precisos. Como o terreno geralmente é irregular, os cartógrafos precisam usar métodos sistemáticos para encontrar medições de distância. Com o teorema de Pitágoras, é possível calcular a inclinação de montanhas e colinas. Um agrimensor usa um telescópio para olhar para uma haste de medição que é colocada a uma distância fixa, de modo que o ponto de vista do telescópio e a haste de medição formem um ângulo reto. Como o agrimensor conhece a distância exata até a localização da barra e sua altura, ele pode usar o teorema de Pitágoras para calcular o comprimento da inclinação e a medida de sua inclinação. E na navegação? O teorema de Pitágoras pode ser usado para navegar mais facilmente no plano bidimensional. Especificamente, podemos usar o teorema para encontrar a distância mais curta entre dois pontos. Por exemplo, se estivéssemos navegando no oceano e quiséssemos nos mudar para uma ilha que fica a 300 km ao sul e 400 km a oeste, podemos calcular a distância mais curta entre os pontos e até encontrar o ângulo no sudoeste que temos de continuar para chegar à ilha. As distâncias sul e oeste serão os catetos de um triângulo retângulo, e a distância mais curta é a hipotenusa do triângulo. O mesmo princípio pode ser usado para a navegação aérea. Por exemplo, se o avião estiver próximo ao aeroporto de pouso, é possível usar sua altura acima do solo e sua distância horizontal do aeroporto para encontrar o local correto onde você precisa começar a descer. Enfim, muitas são as aplicações do teorema de Pitágoras dentro de contextos de geometria analítica, trigonometria e em geometria plana. Como você teve a oportunidade de ver, esse maravilhoso teorema, que remonta a séculos antes de Cristo, é muito útil no nosso dia a dia. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Esperamos que você tenha gostado. Compartilhe esse conhecimento com alguém que você acha que também iria gostar de assistir. Além disso, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e clique no sininho para receber outro vídeo sobre curiosidades. Até o próximo!